capítulo 15, versículo 5 até o versículo 8, e também o 16. Nós leremos só até o versículo 3, mas nós vamos analisar o capítulo 16 todos, né? Como a gente vai usar o próprio texto no decorrer da nossa explicação, nós não vamos ler duas vezes. Então vamos só, para a gente se situar, Apocalipse 15, do 5 até o 8, e aí a gente vai do 16 também, do 1 até o 3. E diz assim a palavra do Senhor: Depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Apocalipse 16. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo anjo, o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então a gente vai ler só até o versículo 3, mas na nossa caminhada nós vamos explorar até adiante. E meus amados irmãos, como nós temos feito essa sequência já há algum tempo, no nosso último encontro, na semana passada, nós vimos no capítulo 15 até o texto que nós lemos hoje, o texto que antecedeu o nosso texto, a revelação de Deus a João, mostrando naquela revelação mais um pouco dos eventos do fim. O apóstolo pôde ver a aplicação da justiça de Deus sobre os ímpios, bem como o status final de redenção dos eleitos. Deus derramando a sua ira, Deus cumprindo a sua justiça. Entretanto, a visão ela não para, ela vai seguindo adiante ali, e conquanto os flagelos finais de Deus sejam justos em todos os aspectos, ao ponto da igreja triunfante se regozijar diante da justiça manifesta, a linha do tempo da visão de João sai do futuro glorioso e retorna à atual dispensação, à época em que o vidente, que João vivia. É interessante essa costura do Apocalipse, porque João, numa visão de êxtase, numa visão de revelação de Deus, vai e vê os eventos futuros e retorna em eventos da sua época. E a visão de João, ela contempla nada mais, nada menos do que a figura do tabernáculo do testemunho. E diz que esse tabernáculo estava aberto, está aí no versículo 5 do capítulo 15. Meus irmãos, esse é o santuário que contém a Arca da Aliança, e essa é a arca que contém o testemunho, conforme está relatado lá em Êxodo, capítulo 25, versículos 16 e versículo 21. Eu peço licença, lerei para os irmãos. Versículo 16 de Êxodo 25. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Versículo 21 de Êxodo 25. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Esse santuário, então, é aberto para que entendamos que a ira a ser revelada é a ira de Deus. A visão de João remete ao fato passado da Arca da Aliança no Êxodo e mostra que ela está aberta agora, porque a ira de Deus será derramada sobre os injustos. O versículo 6 diz que, fora do santuário, os 7 anjos aí prosseguem o seu trabalho. Diz o texto que eles estão vestidos de linho puro e resplandecente, com cintas de ouro no peito. Um dos 4 querubins coloca uma taça na mão de cada um desses anjos,
E o texto nos relata que essas taças foram feitas de ouro. E nada mais, nada menos, isso simboliza a pureza e a consagração do seu serviço exclusivo para Deus. Nós vemos que Apocalipse, nós temos falado isso há mais de 40 semanas aqui, Apocalipse ele se vale muito de linguagem simbólica para trazer uma mensagem maior. E essas taças de ouro mostram que eram taças, ou seja, eram objetos exclusivos para o serviço de Deus. O fato delas estarem cheias, por sua vez, demonstram o caráter e a ferocidade da ira justa de Deus. Deus está, como diz no ditado popular, pelas tampas. É o momento de resolver toda a injustiça de todos os séculos. O texto ele prossegue, mostrando que o santuário, a partir dali, se encheu de fumaça como símbolo da operação plena e da contínua cólera de Deus. E a gente faz um link direto com Isaías 6. Isaías 6, versículo 4, 5 e 6 diz assim: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque os meus olhos viram, eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, quando a casa se encheu de fumaça, foi um sinal de que ele caiu na real. Deus está irado, e eu sou um pecador, eu estou perdido. Eu estou acabado agora, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Ou seja, na linguagem popular, eu estou frito. Salmo 18:8 diz que das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador. Da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Então a gente vê que essa figura mostra Deus no seu estado final de derramamento da cólera, da ira contra os ímpios. E agora, nessa cena, meus irmãos, é interessante que a gente observe que ninguém pode entrar no santuário até que os 7 flagelos dos 7 anjos terminem. Há um momento em que não há mais o trânsito do santuário até que essas taças, esses cumprimentos de Deus sejam manifestados. Isso significa que não há mais possibilidade de intercessão. Lembra-se do texto de Isaías 55:6, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Já era. Não dá mais tempo. Esse é o tempo em que Deus fechou as portas e falou: olha, quem entrou, quem não entrou, não entra mais. Não dá mais tempo. Apocalipse 16:1 diz: ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Chegou o momento. Não tem mais recuperação, não tem mais repetência, não tem mais qualquer coisa que nós possamos fazer para correr atrás de um tempo que já não existe mais. João então ouve uma voz alta do Senhor que ordena aos anjos: ide, despejem as suas taças sobre a terra. Meus irmãos, quando nós observamos essas taças da ira de Deus contra a impenitência dos homens, nós vemos muitas semelhanças com as pragas lá do Egito, narradas no Êxodo. Tais pragas registradas lá no capítulo 7 até o capítulo 11 de Êxodo dão um vislumbre aqui da manifestação da ira de Deus sobre o iníquo, na figura de Faraó como o símbolo da iniquidade, e o derramamento de Deus, da sua ira e dos flagelos do céu sobre aquele lugar. Em Deuteronômio 28:20 diz assim: o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das suas obras com que me abandonaste. Deus falou: olha, a injustiça receberá a sua paga. E ao longo da história, e especialmente durante a totalidade dessa dispensação, que nós vemos da vinda até o retorno de Cristo, nessa na qual nós estamos, Deus usa e continuará usando os segmentos do universo, todos eles, para punir os iníquos e os impenitentes, os perseguidores do seu povo, e qualquer um que se recuse a ser advertidos pelas trombetas do juízo, descrita lá em Apocalipse 8, que nós já passamos por lá,
é destruído por essas taças da ira. Nós vemos que até o texto que nós pegamos agora, Deus manda avisos, Deus deixa uma porta aberta. Arrependa-te. Lembra das 7 igrejas, né? Volta ao teu primeiro amor, né? Volta à prática das primeiras obras. Olha para onde você caiu e retorna. Aqui já não tem mais tempo. E para um, certa calamidade pode ser uma trombeta de juízo, isso hoje, enquanto para outro esse mesmo evento pode ser uma taça de ira. Deus está tratando com a humanidade. Dessa forma, por exemplo, a enfermidade que prostrou o rei Agripa I em tormento serviu de advertência para outros. A doença de Nabucodonosor serviu de aviso para outros. E Deus usa os seus meios para falar ao coração das pessoas. E por vezes, meus irmãos, o Senhor, como o texto nos mostra na linguagem do texto aqui, usa de úlceras incuráveis ou outras doenças para lançar o iníquo, o impenitente, em grande sofrimento. Essas doenças procedem da primeira taça, conforme nós vemos no versículo 2 do capítulo 16. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Link direto com Êxodo 9:10. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentaram em úlceras nos homens e nos animais. É a mesma cena da impunidade, da impenitência do povo na época do Êxodo e da impenitência do juízo final. Deuteronômio 28:27. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido, de que não possas curar-te. Atos 12:23. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, expirou. Deus usa essas coisas. A gente não pode sair pensando que todo tipo de problema dessa natureza é uma ação punitiva de Deus, como os amigos de Jó fizeram. Quando Jó adoeceu, Jó, tem alguma coisa errada nesse negócio aí. Você fez alguma coisa, pensa bem direito, dá uma meditada aí que tem alguma coisa errada. A gente não pode generalizar, mas é fato que Deus usa. Deus usa como punição, Deus usa como alerta. E é fundamental que nós ressaltemos também, meus irmãos, que Deus continua usando o mesmo expediente para punir o iníquo nos dias de hoje. E também que, embora os crentes, nós estejamos sujeitos a passar por todas essas coisas, né? Ser crente não está numa bolha, né? Não vou ter doença, como dizem alguns aí na televisão, você não vai ter enfermidade, você não vai ter problema, nada disso. Os crentes, embora estejam sujeitos às mesmas aflições, como bem disse o nosso Senhor, né, em João 16:33, quando essas ocorrem na vida dos santos, elas têm um propósito de aprimoramento e de bênção, não de taça de ira. Olha o que Paulo escreve lá em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós podemos passar pelos mesmos problemas. Quer dizer que uma enfermidade dessa gravidade só ocorre no ímpio? Absolutamente não. Podemos ter as mesmas dores, com propósitos diferentes. Em algumas ocasiões, o texto nos mostra que o mar, por exemplo, é também usado, a natureza é usada como instrumento de destruição. Meus irmãos, este é o propósito da segunda taça, lá no versículo 3 do capítulo 16, que diz assim: derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. O mar que João vê aqui, ele é como um mar de sangue coagulado, sangue fétido, não é? Sangue morto. E tal figura no texto é um símbolo de tragédias marítimas, que cumpriram e cumprem os propósitos de Deus em advertir e em punir os incrédulos. E o texto continua dizendo no versículo 4 que derramou o terceiro anjo as suas taças nos rios e nas fontes das águas,
e elas também se tornaram em sangue. É interessante que essa taça, tanto do segundo como do terceiro, traz consigo aí calamidade sobre as águas. A primeira no mar, as tragédias, a morte. A segunda aqui que eu citei, dessa natureza, nos rios e sobre as fontes, tornando as suas águas em sangue. Nós fazemos um paralelo direto também com Êxodo capítulo 7, 24, que diz assim: todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Eles não tinham suprimento de água, meus irmãos. 1 Reis 18:40 diz assim: disse-lhes Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. O ribeiro de Quizon se tornou um mar de sangue também, pela matança dos profetas de Baal. Esse anjo das águas aqui, que derrama a sua taça aqui, proclama a justiça de Deus que pune o impenitente dessa maneira, meus irmãos. E a plena justiça em sua retribuição. Deus está simplesmente retribuindo o mal que o ser humano não quis, o mal que o ser humano fez por não querer ouvir a voz da bondade de Deus. Sobre o altar, né, a alma dos mortos clamava por vingança, daqueles que foram mortos pelo testemunho do Evangelho. Apocalipse 6:9, Apocalipse 8:3-5, mostra a alma dos santos clamando pela vingança de Deus. E dessa forma, quando a vingança é feita, é do altar que se responde. Versículo 7. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. A gente olha o texto assim, né, de forma superficial, fala: nossa, esse Deus é muito cruel, né? Deus está sendo misericordioso, meus irmãos. Se Deus fosse dar a paga daquilo que nós fazemos imediatamente, nós não estaríamos aqui para contar a história. Deus é longânimo, como diz, é paciente. Ele aguarda, ele chama as pessoas ao arrependimento, mas as pessoas mortas nos seus delitos e pecados não enxergam a voz de Deus que chama. E a quarta taça da ira, por sua vez, fala da calamidade não pela água, mas agora pelo fogo. Versículo 8. Mais uma vez, a gente vê Deus usando os agentes da natureza como instrumentos do seu decreto. E aqui, meus irmãos, não há Greenpeace que possa brecar os desequilíbrios da natureza. Esse desequilíbrio que nós vemos hoje faz parte da vontade de Deus, faz parte do plano daquele que não pode ter os planos frustrados. Nós temos que salvar o planeta. Não, Deus chamou ele para salvar as pessoas, né? Ser instrumento de Deus na vida das pessoas. E de pregar o evangelho a toda criatura. Falando de gente, né? Para árvore, né? Tem gente que abraça a árvore. Tinha uma menina aqui no acampamento lá de Belo Horizonte, que ela tinha uma religião meio estranha, a gente ia os povos meio malucos, né? Aí ela colocava uma capa lá e abraçava uma árvore. Mas vai casar com essa árvore, gente. É só ficar abraçada nessa árvore o tempo todo. Não é de árvore. Porque as árvores, né? Como dizem, somos nós, né? É da gente que Deus está falando. Nós precisamos pregar para as pessoas. E as pessoas estão preocupadas com o meio ambiente. Não que a gente vai ser um devastador. Aquecimento global. Meus irmãos, isso tudo cumpre o propósito de Deus. Né? O ser humano começou a investigar o clima tem 80 anos. Né? E aí tem uma geleira, tem uma nevasca em Nova York que há 100 anos teve igual. Olha, é o fim do mundo, é o desequilíbrio. Já teve, meu filho. É a mesma coisa. Como disse Salomão, não há nada de novo debaixo do sol. É tudo o mesmo ciclo. O negócio vai girando e acontece de novo. Na quinta taça nós vemos a ira de Deus sendo derramada agora sobre o trono da besta. É interessante esse texto, versículo 10 e 11 do capítulo 16. Isso nada mais é do que Deus derramando o seu justo furor nos governos do sistema anticristão. Nós falamos até aqui da opressão dos governos, dos sistemas contra a igreja. Nós vimos que nós usamos exemplos práticos aqui de quanto a sociedade civil oprime a igreja, com leis como o gaysismo, né, como leis de minorias, né, e aí não está falando de gay, mas do ismo, ou seja, da normatização daquilo que não é norma. Né? Isso tudo quer oprimir a igreja. Né? Falar de Cristo hoje é quase um crime. A homofobia, falar que Deus falou que
que o efeminado não entrará no reino dos céus. Se você falar isso na rua, você vai ser preso. Porque a sociedade está vestida dessa forma. Só que Deus coloca as coisas assim. Então, nós precisamos entender que esses governos que oprimem e continuam oprimindo a igreja, agora, nessa visão de João, tem a ira de Deus derramada sobre eles. Eles não vão vencer para sempre. Eles não vão continuar usando meios e mais meios, leis e mais leis para sufocar a igreja do Senhor. Naum, capítulo 3, versículo 1 diz assim: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. No livro seguinte, o livro do profeta Abacuque, diz assim no capítulo 3, no versículo 12: na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Deus vai calcar aos pés as nações, Deus vai assolar, vai pegar os montes, vai passar por cima. Porque todos os reinos do mundo, todos os governos do mundo, diante do poder de Deus, são como nada. Quem é Trump, quem é Bill Gates, quem é George Soros e outros grandes magnatas aí diante do poder de Deus, todos eles serão feitos de monturo quando a ira do Senhor chegar por aqui. Quando a Síria caiu, quando a Babilônia caiu, quando Roma caiu, a totalidade do universo dos impenitentes entrou em colapso. E assim quando os governos do mundo cairão, quando eles caírem, quando eles caírem, aqueles que têm fé no sistema, aqueles que têm toda a sua esperança naquilo que está estabelecido, também ficarão atônitos. Meus irmãos, quando o sistema cair, cai também toda a fonte de segurança e de fé das pessoas que colocam a fé no sistema. Como diria o líder fascista Benito Mussolini, tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Daí, quando a estrutura do Estado cai, caem também as esperanças daqueles que colocaram no sistema as suas esperanças. Graças a Deus, nós não somos assim. Salmo 121, 2 diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu socorro não é do governante. Meu socorro não é do sistema, não é da direita, da esquerda, do centro, do baixo, de ponta cabeça, de mortal para trás. O meu socorro vem do Senhor. E é importante, meus amados irmãos, nós observarmos que nas taças aqui do texto é enfatizado o aspecto da sua finalidade. Enquanto apenas 1/3 das criaturas vivas morrem no mar durante a segunda trombeta, nos textos para trás, a destruição trazida pela segunda taça é completa. Quem estava aqui nas outras exposições, lembra que na segunda trombeta, 1/3 das criaturas vivas morreram. Agora morreu todo mundo. Todo ser vivente morre. Novamente, enquanto na terceira trombeta a terça parte das águas se tornou em sangue, aqui todo o suprimento de água se torna em sangue. E assim prossegue. Daquilo que era parcial se torna totalidade, mostrando que a ira de Deus é uma ira final. Não há mais remendo, não é mais aviso. Agora é o decreto de Deus sobre a vida humana. E a sexta taça, Apocalipse 16, de 12 a 16, produz aquilo que é conhecido como o Armagedon. Eu creio que todos nós aqui já ouvimos um sem número de estudos, de mensagens sobre o tema do Armagedon, DVDs, fitinha VHS, eu lembro que tinha uma fita VHS, parecia aqueles roteiros de filme, né? A Batalha do Armagedon. Mas a fim de que nós cheguemos aqui a uma interpretação correta a respeito dessa batalha, nós precisamos de uma forma bem breve aqui, revisitar a história do Antigo Testamento, na qual esse símbolo está provavelmente baseado. Esse não é um símbolo solto. Ele tem a sua base, conforme nós vimos até aqui em todo o texto, num evento do passado. Quando nós estudamos Juízes, capítulo 4 e capítulo 5, nós vemos o povo de Israel padecendo de sofrimento. Aquele povo estava sofrendo. E nesse período, depois de fazerem mal perante o Senhor, como aquele povo costumeiramente fazia, Deus os entrega ao governo de um rei chamado Jabim, de Canaã. Esse rei era um rei opressor, um rei que escravizava a nação. No capítulo 5, no versículo 6, nós vemos a ação dos saqueadores que intentam saquear e pilhar as searas do povo de Israel, dos israelitas. O número deles era
tamanho que o povo de Israel se escondeu de medo. Eles eram muitos, e o povo era pequeno, fraco. O rei Jabim e o general dele, chamado Sísera, tem 900, segundo o texto, 900 carros de ferro, enquanto Israel não tem nenhum escudo sequer, nenhuma espadinha. Está lá descrito em Juízes 5:8. É fatal. Não vai dar certo esse negócio. Não tem chance. É a mesma coisa de pegar o Otávio do Eduardo, né, e mandar ele pular em cima de mim, depois eu pular em cima dele. Já viu o que vai acontecer? É tragédia. Não vai dar certo isso. Israel olhou para aquele povo, não tinha nenhum escudo, nenhum cabo de vassoura para espantar os cachorros, não tinha. Naturalmente indicava que eles estariam mortos ali. Entretanto, meus irmãos, nas regiões montanhosas de Efraim vivia uma mulher que você conhece, chamada Débora. E Débora, certa vez, chamou a Baraque, o juiz, e diz a ele assim: dispõe-te, porque esse é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas suas mãos. Porventura, o Senhor não saiu diante de ti? Está lá em Juízes 4:14. Dispõe-te, porque hoje Deus vai entregar esse povo nas suas mãos. Meus irmãos, diante dessa mensagem, diante dessa palavra do céu, trava-se ali uma batalha em Megido, e os inimigos de Israel são desbaratados. Aqueles que tinham todo o equipamento, aqueles que tinham todo o armamento, fugiram como cães assustados, porque Deus mesmo é quem pelejou pelo seu povo. Juízes capítulo 5, versículo 20 diz assim: desde os céus pelejaram as estrelas contra Sísera, desde a sua órbita o fizeram. Por isso, meus irmãos, Armagedon, em Apocalipse, é símbolo de toda a batalha na qual, quando a necessidade é grande, os crentes são oprimidos, o Senhor de repente entra e revela o seu poder a favor do seu povo e garante a vitória. Armagedon é isso. Armagedon é Deus garantindo a vitória quando nós não temos condições de vencer. É quando nós somos mais fracos, quando o sistema é maior, é quando as coisas são mais gigantescas do que nós. Deus vem e mostra que a vitória pertence a Ele. Quando os 185 mil homens de Senaqueribe foram mortos pelo anjo do Senhor, segundo o relato do profeta Isaías, capítulo 37 e 36, isso foi só uma sombra do que é o Armagedon final. Imagine um anjo, matou 185 mil. O Armagedon vai ser muito mais. E para concluir, meus irmãos, o verdadeiro e o grande Armagedon coincide com o pouco tempo que resta a Satanás na regência do mal sobre a terra. Apocalipse 11, versículos 7 a 11, mostra que foi-lhe dado pouco tempo. E quando o mundo sob o domínio de Satanás, do governo anticristão e da religião anticristã, ou seja, a besta, o dragão, a besta e o falso profeta, se juntam contra a igreja para a batalha final, e a necessidade é imensa, quando os filhos de Deus, oprimidos por todos os lados, clamam por socorro, então, de repente, Cristo aparecerá, segundo a visão de João, para livrar o seu povo. E essa tribulação final, essa aparição de Cristo entre as nuvens, para livrar o seu povo, isso é o Armagedon. Não é aquelas histórias fictícias que muitas vezes são escritas em livros que vendem muito por aí. Na realidade, a Bíblia fala que é isso aqui. Armagedon é a sexta taça. A sétima é o dia do juízo. Apocalipse 16, 17 diz assim: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. A queda final da Babilônia
é o golpe esmagador sobre os que portam a marca da besta. Sabemos que Babilônia é o símbolo do governo, da sociedade anticristã, da sociedade ímpia. Tudo aquilo que lhes era fonte de prazer está em completo colapso e ruína agora. Tudo aquilo que lhes alimentava a alma até então estava totalmente colapsado, porque a ira de Deus chegava sobre a terra. Quando o flagelo é derramado no ar, perece a vida na terra. João então ouviu uma voz vinda do santuário dizendo: feito está. Meus amados, é importante ressaltar aqui que nesse dia de juízo final, que Deus não se esqueceu, evidente, dos pecados cometidos pelos iníquos, simbolizados aqui pela Babilônia. Essa ira é grande, porque há aí um sem número de séculos de pecados que Deus está trazendo a sua justiça. A cólera de Deus contida por toda a dispensação que antecede esse dia explode aqui, definitivamente sobre eles. E João vê, agora, grande saraiva, pedras que pesam um talento. Um talento pesa em torno de 50 quilos. Imagina isso caindo do céu. Às vezes pega um granizinho assim, que cai com força, já dá uma dor na cacunda, amassa o carro, estraga o cafezal. Imagina umas pedras de 50 quilos caindo no cucuruto das pessoas. Meus irmãos, é isso que vai acontecer no dia do juízo final. E a totalidade, a mensagem é a totalidade do império e do mal será destruído pela justiça de Deus. Meus irmãos, toda a mensagem do Apocalipse, que nós já vimos até aqui, e já estamos caminhando para um encerramento, creio que em pouco tempo agora nós vamos conseguir concluir o estudo desse livro, nós vemos que a mensagem é uma só. Aqui já é o juízo, mas até aqui Deus chama as pessoas ao arrependimento. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer nas pessoas que seguem na impenitência e na distância de Deus. Deus ama, e Deus deseja que essas pessoas olhem para Cristo e se arrependam, para que as vidas delas sejam transformadas também. E a igreja, aqueles que sofrem por causa do mal que o mundo faz, Deus continua dizendo, como disse no passado e disse aqui na visão futura: não temas, porque eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. Nenhum sofrimento, nenhum tipo de injustiça, nenhum tipo de perseguição será suficiente para tirar o status de vocês, que é um status perene. Eu vos comprei, com amor eterno eu os amei, e por isso com benignidade eu os atraí. Que Deus os abençoe, meus irmãos, nessa época de reflexões, de final de ano, em que nós olhamos para o passado em balanço e para o futuro com planejamento, que nós possamos nunca nos esquecer de que o futuro que realmente importa não são os melhores planejamentos estratégicos do nosso trabalho, da nossa carreira, mas o futuro que realmente importa está intimamente ligado na confiança e na fé de que o Deus que fez promessa não falha e a cumprirá totalmente sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um no nome de Jesus.